e verso 10. Que diz assim: Então alguns dos chefes começaram a falar: os trabalhadores estão ficando cansados e ainda há muito entulho. Como vamos terminar a reconstrução do muro? E nesse meio tempo nossos inimigos diziam: planejemos um ataque surpresa, e antes que descubram, estaremos bem ali no meio deles para matar a todos e acabar com a obra deles. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares. Por isso coloquei guardas armados com a espada, lanças, arcos e flechas, por grupos de famílias, nos espaços livres atrás do muro. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse: não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. Amém. Amém. Esse texto da palavra do Senhor nos remete à história de Neemias, onde o Senhor nos dá uma grande lição. E eu gostaria de, em rápidas palavras aqui, explanar esse texto da palavra de Deus, cuja o tema é assim: removendo os entulhos para uma nova construção. Neemias, ele era um homem que era temente a Deus. Porém, em um determinado momento da sua vida, ele sente a necessidade de fazer algo. Ele sente a necessidade de reconstruir alguma coisa que estava destruída. Ele sente a necessidade de que precisava se posicionar para reconstruir algo que estava destruído. E esse algo eram os muros de Jerusalém. Porém, Neemias sabia que não seria uma tarefa fácil, porque realizar uma tarefa grande como essa é cansativo. Realizar uma tarefa árdua como essa, reconstruir algo, não é para qualquer um. Mas quando Deus colocou este propósito no coração de Neemias, o mesmo Deus que colocou este propósito era o Deus que estaria com ele até a construção do projeto. As pressões diárias, externas da vida, elas nos causam desânimo quando colocamos alguma coisa no nosso coração para refazer. E as tarefas que aparentemente nunca terá fim, a reconstrução que parece que nunca vai ter fim, quando nós tentamos e tentamos e tentamos. E se nós nos dobrarmos diante da situação, se nós focarmos os nossos olhos diante da situação, nós nunca vamos conseguir concluir essa tarefa. Neemias, ele coloca algo no seu coração: os muros precisam ser reedificados. Naquela cidade havia homens que não queriam, que não tinham interesse que os muros daquela cidade seriam edificados. Mas Neemias era um homem que se posicionou e diz: não, eu preciso me colocar diante da situação para que os muros sejam reedificados. Amém. A reestruturação dos muros de Jerusalém era algo importante para aquela cidade, porque colocaria ela novamente dentro das fortalezas. É muitas das vezes o que acontece conosco: nós estamos expostos às ciladas do adversário porque os nossos muros estão derrubados, porque as nossas fortalezas estão derrubadas. E quando nós nos posicionamos para a reconstrução desses muros da nossa vida, Deus, ele sempre se faz presente. Deus, ele se manifesta em nós. A remoção dos entulhos neste capítulo foi um momento que muitas das vezes nós passamos. Foi um momento de desânimo para o povo. Olha o que diz o verso 10. Então alguns dos chefes começaram a falar: os trabalhadores estão ficando cansados e há muito entulho para ser retirado. A palavra de Deus nos afirma que os alicerces dos muros estavam intactos, porém os muros estavam no chão. E remover
entulho não é fácil. Remover aquilo que foi destruído não é fácil, porém é necessário. Aqueles muros eles só poderiam ser reestruturados. Aqueles muros eles só poderiam ser reerguidos novamente se primeiramente Neemias tirasse os entulhos. E o que é o entulho? O entulho é tudo aquilo que não presta. Entulho é tudo aquilo que atrapalha a reconstrução do muro. Diante de uma situação de catástrofe, diante de uma situação negativa da nossa vida, o que nos resta muitas das vezes é encarar a situação de frente. Nós nunca vamos reconstruir um muro, nós nunca vamos reconstruir nada na nossa vida, não adianta, não existe caminho se nós não encararmos a situação negativa de frente. Mas em todas as coisas o Senhor diz, olha, eu vou estar com você, eu vou estar com você, porém essa atitude é nossa. Neemias ele precisava reconstruir um muro, mas antes ele precisava retirar os entulhos. Não havia necessidade alguma, não havia probabilidade alguma de Neemias reconstruir o muro em cima daqueles entulhos que estavam ali. E a palavra de Deus nos mostra que no meio do trabalho, a resposta chega a Neemias dizendo, olha Neemias, os trabalhadores estão ficando cansados porque tem muito entulho para ser retirado. É assim muitas das vezes que acontece na nossa vida, no meio da nossa trajetória, quando nós nos levantamos para reconstruir algo na nossa vida, nós até damos o primeiro passo, nós até nos colocamos na posição, mas no meio do caminho, nós nos deparamos com os entulhos, e quem quer se deparar com entulho, quem quer mover, quem quer se meter com entulho, quem quer se meter com lixo? Mas Deus nesta noite, Ele nos traz aqui para dizer assim, é necessário que enfrentemos os entulhos da nossa vida para que os nossos muros sejam reedificados novamente. O medo muitas das vezes não nos permite avançar diante do lixo da nossa vida. Porque nós não queremos mexer no lixo, porque aquilo muitas das vezes causa dor, aquilo muitas das vezes mexe com a nossa estrutura. Mas Deus, Ele nos traz aqui nesta noite para dizer que a sinceridade do nosso coração, ela é capaz de fazer com que os muros da fortaleza da nossa vida sejam reerguidos novamente. O que precisa? Precisa de coragem. Precisa de coragem. O medo não pode fazer com que nós venhamos a retroceder na nossa missão. Estamos começando hoje, dia 18 de setembro de 2016, a reconstrução dos nossos muros da nossa vida. Estamos entrando dentro de uma cidade de fortaleza. Precisamos encarar o lixo, como já foi falado aqui. Qual é o lixo que muitas das vezes nos impede de reconstruir os nossos muros? Isso é uma reflexão pessoal. O que é que te impede nessa noite de reconstruir o muro da tua vida? Aleluia. Deus não quer que nós nos acostumemos com a situação. O grande problema é quando nós olhamos para a situação e nós nos acostumamos com ela. Como já foi falado aqui, passamos por grandes perdas. Deus não quer que essa situação faça parte da rotina da nossa vida. As dificuldades, ela vem para que nós venhamos a tomar uma atitude, não nos acostumarmos com ela. O problema da nossa vida, muitas das vezes, é que achamos que aquilo é normal. As nossas perdas são normais, as nossas dores são normais, os nossos fracassos são normais. Não é normal isso. Deus, Ele permite que cheguemos até esse ponto para que nós venhamos a se levantar e nos posicionar diante de Deus e dizer, Deus, eu não aceito essa situação. Glória a Deus. E aí venhamos a dizer, mas por que Deus Ele permite se não é o que Ele quer para nós? Justamente para que nós nos movimentemos, para que nós nos levantemos, para que nós não achemos que isso é normal na nossa vida. Neemias, quando ele olha para o muro, eu não sei quanto tempo aquele muro estava no chão, mas Neemias teve a sensibilidade do Espírito Santo para dizer, isto não é normal, esse muro não é normal estar no chão. E é isso que acontece conosco. Passamos por situações de perdas e de fracasso. Deus não quer que nós sentemos e esperemos coisas piores na nossa vida. Ele quer que em meio a essas situações desagradáveis, nós olhamos e dissemos, Senhor, não foi isso que Tu preparaste para mim, por isso eu vou reagir. É verdade. Deus espera de nós uma reação. É verdade. E essa reação, muitas das vezes, ela é dolorosa.
Caminhar entre os escombros da vida não é fácil. Fazemos coisas erradas, fazemos coisas que desagradam. Mas para nós reedificarmos os muros, precisamos voltar para essas situações. Precisamos voltar pelo caminho que trilhamos e começar tudo novamente. Mas em meio à nossa caminhada, nós temos uma palavra profética da parte de Deus sobre as nossas vidas que diz assim: eis que estou convosco todos os dias da tua vida, aleluia, até a consumação do século. Até mesmo no nosso recuo, em nossa jornada, Deus está conosco. Não podemos permitir que o medo de voltar atrás e começar a encarar a nossa vida como ela realmente é, nos impeça de progredirmos na presença de Deus. Verdade, Senhor, verdade. Quantas das vezes nós olhamos para o problema, fitamos os nossos olhos no problema e achamos que o nosso problema é o único. Achamos que o nosso problema é o maior de todos. Olhamos para os montes da nossa vida e achamos que ele é o tema central da nossa vida. Não conseguimos enxergar a provisão de Deus, a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor que está ao nosso lado, dizendo: ó, vai, tem alguma coisa importante que se você se levantar, tomar atitude, vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 121 nos dá a resposta, quando o salmista diz assim: elevo os meus olhos ao monte e pergunto, de onde me virá o socorro? O teu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele diz assim ainda: ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Nunca foi fácil encarar os escombros da nossa vida. Não é fácil encarar o lixo da nossa vida. Ir de volta para o caminho, para a cidade da devastação não é fácil. Porque o terreno, ele é cheio de buracos. O terreno, ele tem muitas pedras. Porque ali passou um momento de devastação. Era o que estava acontecendo naquela cidade. Os muros estavam no chão, o terreno estava todo cheio de pedras, com muitos perigos, mas Neemias precisava enfrentar todos aqueles perigos para a reedificação do muro, para colocar aquele povo novamente em fortaleza. A atitude de Neemias mexeu com o coração de Deus. Aleluia. A nossa atitude vai mexer com o coração de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos reunimos com o coração sincero, diante de Deus, ele se levanta do seu trono, ele olha para nós, ele manda a providência que nós precisamos, mas o que ele precisa é de um coração sincero diante dele. Ele sabe que nós precisamos voltar na terra da devastação. Ele sabe que nós precisamos voltar para o lugar que está destruído, mas ele não vai nos deixar só. Lembrar do nosso passado muitas das vezes nos causa dor. Lembrar do nosso passado, que muitas das vezes não é bom, nos causa dor. Mas isso também pode ser produtivo, para mostrar, para nos fazer enxergar o quanto que nós evoluímos. Outrora nós éramos assim, mas hoje estamos diferentes. Isso é evolução espiritual, isso é crescimento espiritual. Mas Deus, ele sempre nos vê através do nosso coração. Neemias, quando ele recebe a notícia da destruição do muro, ele sabia o que ele queria. Eu preciso pôr os muros novamente em pé. Eu preciso colocar a cidade novamente em fortaleza. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que foi feito aqui, encarar as nossas fraquezas com um único intuito. Eu preciso colocar esta cidade em fortaleza novamente. Chega de ser atacada pelo adversário. Chega de viver por caminhos de perda. Não é isso que Deus tem para nós. Mas esta mudança só é necessário se estivermos dentro da fortaleza. Se estivermos dentro de Jerusalém. Mas a situação de catástrofe, ela chega e destrói os nossos muros. Nos deixa vulnerável. Mas Deus está nos dando uma chance nessa noite novamente de entrarmos na cidade da fortaleza. De reerguer os muros
muros, mas nós não podemos esquecer que os escombros estão lá, que a situação negativa está lá, mas Deus, Ele é poderoso para nos fazer enfrentar toda essa situação negativa, mas não com um olhar de desgosto, mas com um olhar de graça, porque a graça ela é capaz de mudar qualquer situação, a graça ela é capaz de mudar qualquer cenário, é somente a graça que faz isso. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmo que Deus Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque há graça. E o adversário, ele não quer que nós entendamos isso. Existe graça. Existe graça. A graça do nosso Senhor, ela é produtiva. A graça do nosso Senhor, ela é constante sobre a nossa vida. Encarar os destroços da nossa vida é o que? É renúncia. Renunciar não é fácil. Renunciar é você estar cara a cara com o seu eu. É abrir mão daquilo que você acha que é certo. Mas entenda uma coisa, isso não é vergonhoso. Sabe o que você está fazendo? Você está se posicionando para colocar a cidade de Jerusalém em fortaleza novamente. Aleluia! Você está se posicionando para dizer: Senhor, os muros precisam ser reerguidos e eu farei o que for necessário para tirar esses escombros e que nós estejamos novamente na cidade fortificada. Deus está conosco. Deus está conosco, e esta noite foi uma noite marcada para começar a limpar o terreno, encararmos os destroços e os lixos da nossa vida, não com um olhar de vergonha, mas com um olhar de produtividade, de crescimento para a nossa vida. Estaremos em fortaleza novamente, estaremos em fortaleza novamente, viveremos as promessas de Deus novamente. Aleluia. Não vamos nos acostumar com os destroços, não vamos nos acostumar com as catástrofes que nos levam tudo aquilo que nós juntamos, não vamos nos acostumar com a negatividade, não vamos nos acostumar com as perdas. Elas fazem parte da nossa vida, sim, mas lá na frente nós devemos ser recompensados por tudo aquilo que passamos, por tudo aquilo negativo que vivemos. Mas o que precisa prevalecer em nossa vida é a reedificação dos nossos muros. Aleluia. E entrarmos novamente para a cidade da fortaleza. Esta é a palavra que eu quero deixar para os nossos corações nesta noite. Bendito é o Senhor. Se for necessário, encare os destroços da vida. Encare o lixo, volte ao terreno da devastação. Mas esteja disposto nesta noite à reconstrução dos seus muros, dos nossos muros. Quando entramos na terra da devastação com o coração aberto, nós estamos dizendo: Senhor, eu não sei o que me espera lá, mas eu preciso ver a cidade fortificada. Eu preciso ver a cidade em segurança. E é isso que nós estamos fazendo, que fizemos nesta noite. Encaramos os lixos e os destroços da nossa vida para vermos a nossa cidade em segurança. E a palavra de Deus diz que naquela cidade haviam homens que não tinham interesse nisso, que mandaram carta para Neemias, que chamaram Neemias, que tentaram tirar o foco de Neemias, mas Neemias sabia o que ele queria. Ele precisava ver a cidade em fortaleza novamente. Ele precisava ver a cidade dentro de Jerusalém. Ele precisava ver as coisas arrumadas. Ele queria ver os muros em pé novamente. Que esse sentimento que houve em Neemias possa arder em nosso coração. O que você quer para a tua vida? O que nós queremos para a nossa vida? O que nós queremos para a nossa família? Verdade, Senhor. Aleluia. Aleluia. O que nós quisermos, Deus Ele pode. Mas existe uma condicional: posicionamento. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Não tenha medo de enfrentar Aleluia. os lixos guardados dentro do coração. Senhor.
Faça o que for possível para você ver a sua cidade edificada novamente. Glória ao nome de Jesus. Faça o que for possível para você ver a sua terra produzindo novamente. Verdade. Faça o que for possível para você ver a sua família dentro da cidade fortificada novamente. E Deus, ele vai honrar cada atitude. Deus, ele vai honrar cada posição. Deus, ele vai honrar cada coração que chega diante dele com sinceridade. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe, Samuel. Deus continue usando com poder, com graça, poder. Continue te dando sabedoria, unção para falar, para entregar aquilo que o Senhor coloca no seu coração, na posição de vaso. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós se coloquemos na posição de vaso para Ele encher, para Ele mudar, para Ele transformar. E transformação não é mudança. Mudar é só mudar algo de lugar. Eu tirei essa Bíblia daqui e coloquei aqui, mudei de lugar. Mas transformar é você fazer de um copo de água, jogar um suco, fazer uma laranjada. Você transformou a água em laranja. Suco de laranja. Você não pode mais voltar aquele suco de laranja sem água. Foi transformar. Transformar é isso. E a transformação, ela precede do arrependimento e reconhecimento. Mas a gente